Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o nosso ABRH EScast, diretamente do Conex H, o maior evento, o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores aqui do ABRH EScast, as empresas Fornexus e Proativas, Programa de Ativação de Saúde Corporativa. O ABRH Cast é um podcast que conecta pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas nesse universo. Hoje, no ABRH EScast, abordaremos o tema Conectando Pontos, a interface entre liderança, tecnologia e saúde mental. Fiquem conosco, as boas práticas de gestão de pessoas serão compartilhadas aqui. Bom, vamos lá às apresentações. Eu me chamo Luciana Robert, tenho 43 anos, sou uma mulher branca, de olhos pretos, cabelos loiros na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa dos voluntários aqui do Congresso, azul clara, que tem o seguinte dizer: as pessoas movem o mundo e nós movemos as pessoas. Está conosco também aqui a nossa voluntária, diretora de diversidade, Josi Santos. Muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui nessa troca com vocês. Então, me apresentando, eu sou a Josi Santos, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo trançado, né, tranças no ombro, estou vestindo com uma blusa marrom, uso brincos prateados e um pouquinho de maquiagem. Bem, e para essa nossa conversa, a gente também tem a Vitor Martins. Vitor, que é a liderança, né, em cultura organizacional, é administradora pela Fundação Getúlio Vargas, psicóloga pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestranda em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Para iniciar essa conversa, eu vou pedir para que você também se apresente. Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui. Brigadíssima pelo convite. Eu sou uma mulher negra. Neste momento, eu estou utilizando uma camisa branca de alça, uma calça preta, uma calça na cor verde musgo. Os meus cabelos estão trançados. Eu sou chamada de californiana, né? Uma californianazinha, assim, um loiro, assim, nas pontas. E cabe dizer na minha autodescrição que eu sou extremamente bonita, além de inteligente, obviamente. Aí a inteligência vocês vão comprovar ao longo dessa conversa. Incrível. Obrigada, Vitor. E então, para que a gente consiga entender um pouco mais, né, de toda essa inteligência, eu vou pedir para que você possa compartilhar conosco um pouco da sua jornada profissional e pessoal. Boa. Então, a minha jornada, ela tem muitas nuances. Eu sempre conto para as pessoas, eu fiz muitas coisas na vida. Eu vim de brigadeiro, eu fiz faxina, eu trabalhei em salão, trabalhei na auditoria, eu jurava que eu ia morrer auditora na minha vida. Eu fiz inúmeras coisas. E aí eu começo a trabalhar com diversidade e inclusão. Ali tem, sei lá, mais ou menos uns 5 anos eu começo a trabalhar com diversidade e inclusão. Depois de diversidade e inclusão, aí eu vou só mudando fui mudando de organizações, né? Então comecei na RD Station, que é a maior empresa de marketing digital aqui da América Latina. Depois fui para o Nubank, que é o maior banco digital que a gente tem no mundo. E aí depois fui parar numa startup bem pequenininha chamada Swap Financial. Então tem essas movimentações assim ao longo da minha carreira, que de forma mais consistente, né, a partir do meu trabalho na RD Station, começa a trabalhar com gestão de pessoas. Aí eu vou experimentando diferentes cadeiras. Então, começo como estagiária de diversidade e inclusão, depois entro para a área de people development, de desenvolvimento de pessoas, aí depois volto para diversidade e inclusão, no final eu já era business partner de diversidade e inclusão, depois volto para liderança de diversidade e inclusão, aí já troco para liderança de cultura organizacional, e aí eu vou completando aí essa salada mista de coisas que eu vou fazendo, até porque eu acredito muito que a gente precisa sair desse lugar de que um profissional é sempre uma coisa pelo resto da vida e que, na verdade, a gente deveria ter oportunidade de experimentar. Porque, no fim do dia, o que vale são as competências adquiridas e não necessariamente a função que você vai realizar. Ainda mais assim no nosso caso, sei lá, não vou processar folha de pagamento, que é uma coisa muito específica, a gente tem um processo definido para isso.
né, é de um outro lugar. Então você deveria se permitir experienciar e experimentar outras coisas. E é isso que eu tenho feito na minha carreira, e eu acho que isso é um pouco do panorama geral a respeito da sua pergunta. Muito Maravilha. obrigada. Na sua palestra, você fala sobre integração da tecnologia na liderança. Quais são alguns exemplos concretos de como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar as práticas de liderança em gestão de equipes? Boa. Acho que um exemplo, a gente pode até citar softwares mesmo relacionados à gestão de desempenho. Então, acho que esse é um ótimo exemplo. Então, por exemplo, aquele gestor que não organiza as informações do ciclo. A empresa tem ciclo de performance. E aí esse gestor, ele nunca organiza bem as informações ou acha que vai conseguir guardar tudo na memória. A jornada do colaborador, sei lá, de 6 meses que vai ficar guardada na memória. Só que, na verdade, não fica, né? Porque ninguém tem essa memória toda para ficar armazenando, esse HD gigante para ficar armazenando. Então, os softwares de gestão de desempenho, eles são um exemplo de uso da tecnologia que tem o objetivo de, inclusive, apoiar a gestão e a liderança. Um outro exemplo que a gente poderia pensar são os softwares mesmo que conseguem fazer com que você organize uma agenda de one-on-one com o seu liderado. Então, isso também, onde você monta uma agenda, onde esse liderado sobe os materiais que ele precisa apresentar para você durante uma reunião. Isso tudo vai facilitando a gestão e a otimização do tempo. É importante dizer que, muitas vezes, quando a gente fala de uso de tecnologias em relação à liderança, e ao bem-estar dos funcionários, as pessoas acham que esse bem-estar ele está necessariamente ligado ao uso de tecnologias focadas em saúde mental. Então, saúdes direcionados exclusivamente com foco e atenção à saúde. Só que, na verdade, quando a gente pensa a própria saúde mental ou a saúde de forma mais ampla, nós identificamos que existe um conjunto de variáveis que interferem nesse próprio bem-estar. Então, quando eu falo, por exemplo, de um software de gestão de desempenho, obviamente eu estou falando do bem-estar desse colaborador. Então, é também de olhar o próprio uso dessas ferramentas de uma forma mais ampla. E quando você faz uma boa gestão dessas ferramentas, um bom uso dessa ferramenta, você consegue impactar para além de eu fiz aqui, esse software é para avaliação de desempenho. Não, esse software é sim para avaliação de desempenho, é para gestão de desempenho, mas essa gestão, quando bem executada a partir do uso dessa ferramenta, inclusive reverbera no pertencimento, no engajamento, no bem-estar das pessoas aqui dentro. Motiva, né? Exato. Muito bom. E aí a gente sabe, né, que com o avanço de toda essa tecnologia, muitos líderes enfrentam aí desafios, e são desafios únicos, né, da liderança. Quais são, na sua opinião, quais são os principais desafios que você vê na intersecção aí entre liderança e tecnologia, e principalmente como eles afetam a saúde mental dos líderes, né, e da sua equipe no dia a dia? Boa, acho que tem, inclusive, eu trouxe, na minha palestra, eu trouxe 4 itens que a própria McKinsey traz como desafios dos CEOs do futuro. E eu acho que esse, na verdade, CEOs são líderes, então acho que são desafios da liderança. Então, acho que um é a respeito de a velocidade relacionada à competitividade, né? Então, essa vantagem competitiva também relacionada ao quão você é ágil em resolver as necessidades e os problemas das pessoas e da sociedade. Um outro aspecto para mim está relacionado, um outro aspecto segundo que a própria McKinsey vai trazer é o uso dessas tecnologias na melhoria do cotidiano das organizações. Depois ele vai falar sobre o estilo de liderança que essas organizações estão propondo. E tem mais um, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Bom, não vou me lembrar agora, mas esses 3, por exemplo, eles são exemplos de desafios muito explícitos da liderança. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós vivemos num mundo hoje onde, pense só se a gente voltar algumas casinhas. Eu ia lá e fazia o sapato, então pensando na própria ideia de como o sapato era feito, de forma manual. Uhum. Então, eu preparava a sola, eu preparava o calçado, eu pregava a sola depois no calçado, e aí tinha todo um processo de secagem, etc, etc, etc. Manual e um produto que o seu tempo de desenvolvimento dele era um produto que levava um bom tempo para ser feito. E que não tinha uma diversidade de tecnologias para fazer esse mesmo sapato.
hoje você parte de uma realidade onde você tem muito mais ferramentas para fazer com que o mesmo problema seja resolvido de formas muito diferentes. E isso faz com que você se torne mais ou menos competitivo. Porque imagina, eu tenho um problema. É um problema de anos que eu preciso resolver. Hoje eu resolvo ele com a ferramenta Y. Veio a ferramenta Z que resolve e faz melhor, ainda por cima custa menos. Então eu acho que essas janelas, né, de tempo, de competitividade, da velocidade com as quais as coisas são feitas, esse é um desafio. Quando eu falo de estilo de liderança, dentro da temática quais são os desafios da liderança, é porque essa liderança tem reproduzido muitas lógicas de comando e não lógicas de liderar. E aí pensem, né? Nós estamos, e muito do que eu abordei na minha fala é no sentido de que nós não lideramos recursos, nós lideramos pessoas. Recurso é papel, é caneta, é lápis. Então, é esse lugar de esse é um desafio, porque eu estou dizendo para você, que é uma pessoa, que é um líder, que você precisa ajustar a sua perspectiva de liderar. Só que você foi construído dentro de uma narrativa que o seu modelo de liderar é o modelo eficiente, porque a vida toda foi o modelo vigente. Só que as pessoas que são lideradas, elas estão desejantes de um novo estilo. E não só as pessoas, porque quando eu penso que são as pessoas que estão desejantes de um novo estilo, essas pessoas representam a organização. Sim. Então, se esse novo estilo não aparece, se esse novo estilo não começa a se elaborar, as pessoas não vão ficar lá. Porque elas também têm o direito de decidir sobre suas jornadas e sobre onde elas mais se identificam. Então, acho que esse é um desafio muito grande. E aí, pensando naquele dado, né, 8 entre cada 10 pessoas pedem demissão por conta do seu chefe. Significa que a gente tem um problema na mesa. Nós não estamos discutindo ele porque a gente acha que a prioridade é o produto e o serviço. Só que a gente esquece que o produto e serviço são feitos por pessoas que são lideradas por líderes. É colocar a pessoa no centro Exatamente. de tudo, né? Maravilha. Você pode compartilhar alguma experiência pessoal ou profissional onde teve uma tecnologia... onde a tecnologia teve um impacto assim, significativo na gestão da sua própria saúde mental ou na maneira como você lidera ou apoia a sua equipe? Boa. Teve um caso muito específico da época que eu estava trabalhando no Nubank. A gente tinha muito a ideia de cada hora alguém pedia alguma coisa. Literalmente parecia uma pastelaria. Ai, me dá um treinamento de carne com queijo. Ai, agora eu quero um treinamento de presunto com orégano. E vinha de todos os lugares. Imagina, nós éramos um time grande, né? Então, cada pessoa era acionada uma hora para pedir alguma coisa. Então, isso ficava assim, tinha um volume de coisas muito grande e que muitas vezes gerava conflito, porque a gente... eu acho que tem aquelas coisas que estão setadas para você entregar. Mas tem demandas que vão aparecendo no paralelo, para além do que você setou fazer, e que você vai ter que fazer sim, por N motivos. E aqui não cabe listar todos eles, mas você vai precisar fazer no paralelo. E eu acho que eram essas demandas que a gente não tinha controle. Se você parar para pensar, nossa, eu preciso que você aponte o lápis. Nossa, agora eu preciso que você compre uma caneta verde. Se você for somar o tempo dessas pequenas tarefas, o somatório delas dá um grande número de horas, ou um grande esforço, né, em termos de uso da sua força de trabalho. Então, nesse caso, a gente começou a trabalhar na ferramenta Gira, né, uma ferramenta que é um produto, na verdade, de gestão. E aí a gente começou a utilizar uma automação dentro da área de diversidade e inclusão, onde a gente registrava as nossas demandas dentro do Gira e as solicitações das pessoas, quando elas pediam alguma coisa pra gente, a gente dava o link do Gira para elas colocarem ali quais eram as demandas dela. O que isso trouxe de benefício para a gente? Isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Impactou onde você tem uma redistribuição de demanda, impactou que agora você consegue fazer um planejamento melhor da sua jornada de trabalho. E percebam, mais uma vez, mesmo enquanto psicóloga, eu não estou falando aqui terapia, eu não estou falando aqui de
medicamento. Eu estou falando do cotidiano do nosso dia a dia de trabalho e que quando bem feito, quando tem ferramentas, quando tem recursos para uma boa execução, quando você tem boas pessoas que lhe lideram, isso vai impactar na sua saúde mental. Então eu estou falando simplesmente de uma ferramenta que fazia uma gestão ou nos ajudava a organizar o nosso dia a dia de trabalho. É óbvio que isso vai impactar na minha experiência, que isso vai impactar na minha jornada, porque a minha relação com o trabalho passa pela quantidade de trabalho, passa pelo tempo, passa pela organização. Então, todos esses elementos, eles são fatores de se esse trabalho ele é promotor de saúde ou se esse trabalho é detrator da saúde. Quanto mais ferramentas, mais recursos, mais tecnologias eu tenho para trabalhar, para fazer a minha função e elas me ajudam no dia a dia, muito provavelmente eu vou ter um ambiente mais saudável de bem-estar para trabalhar. Muito bom. E aí, pegando um gancho, né, sobre a saúde mental num contexto em que a tecnologia desempenha um papel central nas organizações, para a gente ir encaminhando aqui, né, para a nossa finalização, você pode deixar alguns exemplos ou, né, dicas de como líderes podem utilizar estratégias para promover melhor essa saúde mental? Boa. Tem uma tecnologia aí que eu trouxe para falar, que é a tecnologia do cuidado. E por que eu falei da tecnologia do cuidado? Porque, mais uma vez, e retomando, nós cuidamos de pessoas, nós lidamos com pessoas. Pessoas não são recurso, pessoas são pessoas. E por que eu considero o cuidado uma tecnologia? Sobretudo porque ela é uma tecnologia ancestral e ela é uma tecnologia que nos permite estar aqui nesse exato momento conversando, gravando esse podcast. Porque as relações de cuidado, elas são primordiais para a existência humana. Ou seja, se as relações de cuidado não existem, nós provavelmente não estaríamos aqui nesse espaço-tempo. Então, se gestores, lideranças praticam esse lugar da tecnologia do cuidado, porque é importante, tem uma construção de que tecnologia é celular, que tecnologia é computador, que tecnologia é automação de planilha. Na verdade, mas tecnologia não é só isso. Existe outro, porque senão eu estou desconsiderando, por exemplo, que um grupo indígena, sei lá, no Brasil, que vive numa comunidade super fechada, que não tem acesso à televisão, que não tem acesso a celular, que não tem acesso a computador, não tem tecnologia. Arma e flecha, flecha é uma tecnologia indígena, para os modos de saberes indígena. Entende quando eu amplio a minha perspectiva de tecnologia, eu começo a considerar outros elementos que não são colocados em mesa de discussão, mas são relevantes? Então, para mim, né, endereçando a resposta, quando eu falo da tecnologia do cuidado, eu estou falando de práticas, de como esse saber, essa tecnologia que é sobre... que está envolvido em criatividade, que está envolvido em inovação, que está envolvido em uma série de elementos, eu estou falando como isso se dá nas relações humanas, sem que necessariamente isso seja sobre a interferência de um software, ou que isso seja sobre um aplicativo. E aí, para mim, os meus exemplos são sobre isso. São sobre gestores que aplicavam bons feedbacks. Eu tive uma gestora, que é a Tássia de Paula. Para mim, assim, ela foi a gestora da minha vida. E a Tássia, ela literalmente me percebia enquanto pessoa e olhava para mim enquanto alguém, uma pessoa que deveria ser cuidada na relação de líder e liderado, que tinha desejos, que tinha vontades, que tinha necessidades, que tinha projetos para entregar, que tinha trabalhos para fazer, que tinha resultados, que precisava gerar resultados, mas não perdia essa perspectiva de pensar quem eu era no meio de tudo isso. Para além do funcionário, Exatamente. Né? Para além de um processo, para além de apontar o lápis. Porque o apontar o lápis presume que existe alguém fazendo isso. E esse alguém precisa ser considerado. Sim. E não só percebido de um lugar distante. Eu não posso só olhar para o lápis apontado. Eu preciso considerar quem aponta o lápis.
E para mim, o exemplo era esse. Era alguém que me aplicava feedbacks constantemente. Era alguém que sabia dizer assim, suas fortalezas são essas, os seus pontos de desenvolvimento são esses. Porque a gente ama fazer uma gestão da falta. Ai, te falta isso. Ai, te falta aquilo. Tá, mas e todo o resto que eu tenho, que gera valor, que produz impacto? Não pode ser considerado? Então, essa lógica também de fazer uma gestão da escassez é uma lógica muito ruim. Então, os meus exemplos era isso. Era de uma gestora uma liderança que não fazia gestão pela falta. Era de uma liderança que me dava os feedbacks necessários. Era uma liderança que sabia dizer exatamente quais eram as minhas fortalezas e, sobretudo, como utilizar as minhas fortalezas para gerar um bom resultado para a organização. Então, para mim, isso é tecnologia do cuidado. É me perceber como parte. É me perceber como uma parte importante e essencial. E não só como alguém, né? Não só como alguém que está ali, simplesmente só está ali. Eu penso muito que é um pouco assim, é o para além do funcionário. É alguém que tem uma história, que tem uma vida, que tem algo além do que ser aquela pessoa que vai te entregar um resultado de uma empresa. Né? Considera toda a complexidade, né, Luciana, né, Vitor? E sabe o que eu acho mais intrigante dessa discussão? É que, percebam, as organizações, as formas como elas funcionam de uma lógica muito de substituição. Porque é isso que a gente faz como uma máquina. Ou eu troco, na lógica de um celular que eu sempre troco, porque sai um novo, ou eu substituo a peça. Quando, na verdade, não faz sentido nem para as próprias organizações. Embora elas saibam que geram muito mais valor, elas terem um ambiente onde as pessoas queiram estar, porque isso impacta em marca empregadora, isso impacta em rotatividade, isso impacta em turnover, isso impacta em uma série de indicadores da própria organização. Nós, toda vez que esse discurso de olhe para as pessoas, considere que são pessoas. Ai, não. Você está romantizando demais. Mas não é sobre romantizar. Porque você mesmo que nomeou sobre romantizar demanda de um trabalho que lhe produza saúde. Sim. Porque não vai ser seu plano de saúde que vai lhe salvar no final do dia. Né? Porque existem adoecimentos que os processos de cura não vão se dar por uma intervenção cirúrgica. E nem vão se dar por um medicamento. Nem vão se dar por um Rivotril. E eu acho que é importante também a gente considerar que não é só um impacto no meio, né? Não é só um impacto interno na organização, na equipe, mas isso vai impactar diretamente na entrega que está sendo feita, seja no produto ou na prestação de serviço, né? Então, faz muito sentido o que a gente está trazendo. Vitor, como você vê a importância da visibilidade da representação de pessoas trans em diferentes áreas da sociedade, como mídia, política, negócios? Quais mudanças ainda a gente precisa alcançar? Bom, eu acredito que a gente precisa alcançar todas as mudanças que estão disponíveis aí para serem mudadas. Partam da premissa de 90% das pessoas trans estão na prostituição e apenas 5% das pessoas trans estão no mercado de trabalho formal. Você entende que se eu estou na prostituição, eu estou por uma escolha ou eu estou por uma necessidade? E se você for perguntar para o percentual de 90%, as pessoas da minha comunidade estão lá por necessidade e não por escolha. E aí pense nesse mundo que não foi feito para a gente. Da mesma forma que esse mundo não foi feito para pessoas negras. Quando nós entramos na organização, muito provavelmente a gente vai precisar fazer um conjunto de adequamentos, inclusive o que é chamado de viés de conformidade, que nada mais é do que se conformar ou estar conforme, igual ou semelhante aos seus pares. É isso que acontece. Porque as organizações não foram pensadas a partir das nossas narrativas. As organizações foram pensadas a partir de um grupo que, em geral,
nas organizações é de homens brancos, cis héteros sem deficiência. Ai, não gosto de homens brancos, cis héteros com deficiência. Não, até tenho amigos que são. O debate não é sobre isso. O debate é que para a gente estar nas organizações, que quando nós chegamos lá, chegamos a trancos e barrancos. Sim. Porque as linhas de partida, elas são diferentes. E nós temos uma dificuldade em permanecer. Porque os combinados internos da organização, que não são tácitos, não estão escritos num papel, eles não são combinados que nos favorecem. Eles são combinados que nos excluem. Por isso é tão difícil para uma pessoa trans, para uma pessoa negra, para uma pessoa com deficiência, estar confortável no ambiente de trabalho. Porque mais do que fazer o trabalho a qual ela foi contratada para fazer, ela precisa gerenciar um conjunto de outras expectativas que para determinados grupos não existe. Ninguém vai ficar pensando se um homem dá conta de fazer X trabalho. Exato. Branco. Mas vão ficar pensando, será que aquela se pessoa... ele não der conta, o quanto que é válido ele não dar conta. Exato. A forma com que se enxerga. Exatamente. Conta, né? Mas com uma pessoa com deficiência, pode ter certeza. Não à toa passem a régua nas empresas. A maioria delas estão em cargos de atendimento e administrativo. Sim. Porque imagina, nossa, vai ser demais colocar ela para pensar a estratégia da empresa. Então, esse lugar, e aí retomando para pessoas trans, é um lugar que, quando nos percebem a partir de uma lógica de precisamos ter para dar uma satisfação. Mas não nos querem ter de uma lógica de eu posso contribuir no desenvolvimento, eu posso ser ponte para aceleração, eu posso contribuir na jornada desse talento. Não, é tipo assim, eu te tenho, mas eu preciso te ter dentro de uma caixa. Não queira sair daqui. E é por isso que eu, na posição que eu ocupo hoje, eu sou uma exceção de uma exceção de uma exceção. E como eu sempre digo, eu gostaria que no meu trabalho tivessem tantas pessoas trans para eu dizer assim, nossa, menina, hoje eu estava tão ocupada que nem deu tempo de falar com os cis. Esse é o meu sonho de futuro. Mas, infelizmente, nós ainda somos uma minoria de uma minoria dentro dessas empresas. E quando nós alcançamos esses lugares, muitas vezes já chegamos adoecidas, em função de toda a jornada, e quando não chegamos adoecemos em função de todas as violências que a gente passa, que algumas pessoas chamam de micro, mas é importante pensar que se é micro, imagine uma garrafa PET. Se cada microviolência for um grão de feijão, uma hora a garrafa PET está cheia. Excelente. Bom, eu acho que é uma excelente pontuação, assim, né? E aí isso tudo conecta com o que a gente também está falando sobre a saúde mental em espaços em que a diversidade não é promovida de forma intencional, né, Vitor? Total. Perfeito. Ai, tô sem palavras, amei. É bom quando a gente ouve essas coisas, né? É importante esse momento de fala. Vitor, te agradeço muito, mas a gente está chegando no final, né? Uma pena, né, gente? Ai, Porque a gente ficaria aqui mais eu queria algumas perguntar horas. um monte de coisa, falar um monte de coisa, trocar ideia, perguntar. Adorei sua palestra, consegui assistir um pouco, né? E tô muito satisfeita, tô muito agradecida por você ter aceitado o convite, Josi também. Eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, que compartilhassem esse vídeo, que curtissem esse vídeo, que mandassem esse vídeo, passassem na sua empresa, pudesse curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E assim, para a gente poder fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Assim, com um foco na sua palestra, né? Que foi a interface entre liderança, tecnologia e saúde mental. O que Vitor tem para trazer para a gente aí? O que teria de resumo como uma mensagem aí para empresários, para pessoas, né, que lidam com essa gestão de gente aí? Bom, eu acredito que eu deixaria a mensagem que foi a de encerramento. Todo CNPJ é um conjunto de CPFs. Se a empresa não faz, é porque as pessoas não fazem. Porque muitas vezes nós responsabilizamos as empresas, mas nós esquecemos que nós somos as empresas. O asterisco dessa frase é para dizer que existe o poder da caneta. Quanto
mais tinta você tem na sua caneta, maior é a sua responsabilidade. E é por isso que a responsabilidade de quem faz a gestão da organização é muito maior do que um estagiário de um menor aprendiz. Mas nós não podemos esquecer que todas as pessoas são responsáveis por esse processo de transformação da organização. Sim. E considerar, se você não quer fazer parte desse processo de transformação, ou se você entende que a transformação que está acontecendo não é a que você se identifica, você tem o total direito e o poder de escolher não ficar. Saiba que você tem esse direito. Ninguém amarrou o seu emprego numa pedra. Portanto, vocês têm o total direito de seguir as suas jornadas, de escolherem as suas jornadas e de nomearem as suas vontades. Mas é importante saber, nesse processo, o que para mim é o que eu quero, o que para mim é o tolerável. Sabendo, e o que para mim é o intolerável, o que eu não dou conta. Sabendo todas essas informações, fica muito mais fácil de nomear onde quer se estar. Mas, sem esquecer, se as empresas não fazem, é porque as pessoas. Se as empresas não fazem, é porque as pessoas não fazem. Porque todo CNPJ é um conjunto de CPFs. Que presente, né? Maravilha. Muito obrigada, viu? Muito Vamos obrigada. lá, até a próxima, né, gente? Até a próxima. Um beijo. Obrigada.